Após a introdução, um grupo de estudantes se reúne para discutir o massacre que ocorreu há 25 anos em sua universidade, onde um professor ficou envolvido em uma lenda aterrorizante que paira sobre o campus. Este contexto agrega uma nova dimensão, elevando a atmosfera de mistério e tensão entre eles, enquanto tentam compreender como histórias tão sombrias podem ainda ressoar em suas vidas. As protagonistas, movidas pela curiosidade, tentam invocar a famosa lenda de Bloody Mary, mas logo se veem mergulhadas em eventos sobrenaturais que desafiam a lógica. Essa experiência as leva a refletir sobre a natureza das lendas urbanas, questionando se são meras fantasias, ou se as histórias contadas por gerações têm um fundo de verdade que merece ser explorado. Durante uma aula sobre folclore urbano, os alunos aprendem que essas histórias frequentemente são vistas como ficção. No entanto, à medida que se deparam com fenômenos inexplicáveis, eles começam a perceber que as lendas podem estar mais entrelaçadas com a realidade do que jamais imaginaram, criando uma linha tênue entre a razão e o sobrenatural. O incidente envolvendo um doce envenenado e um estudante gera ondas de preocupação entre os alunos sobre a segurança dentro do campus. Esse ato bizarro deixa muitos em estado de alerta, questionando a possibilidade de um agressor oculto, aumentando a sensação de vulnerabilidade em um lugar que deveria ser seguro. Nathalie, uma aluna sensível e perceptiva, expressa sua inquietação e dúvida sobre a segurança do ambiente escolar. Essa preocupação ecoa nas discussões entre seus amigos, que começam a ponderar sobre os verdadeiros perigos que podem enfrentar, revelando como a incerteza pode construir barreiras entre a confiança e o medo. A situação se intensifica quando Nathalie interage com Demon em um local isolado. O clima se torna tenso à medida que ele tenta manipulá-la emocionalmente, revelando fragilidades e desejos ocultos. Mas essa interação toma um rumo inesperado, culminando em um destino trágico, que deixa uma marca indelével nos envolvidos. A relação entre as lendas urbanas e os eventos contemporâneos torna-se cada vez mais evidente, criando um padrão perturbador que assombra os estudantes. As histórias que eles consideravam meros mitos parecem se concretizar ao seu redor, gerando um medo palpável que permeia os corredores e espaços da universidade. Como o assassinato de Toast, uma amiga de Nathalie, a atenção das autoridades é despertada, levando a polícia a considerar a presença de um serial killer à solta. Essa revelação aumenta a tensão na escola, enquanto os alunos, cada vez mais apreensivos, se questionam sobre a segurança e a verdade por trás dessas tragédias. A busca por um professor que possivelmente detém informações cruciais sobre os eventos sombrios leva Nathalie e Paul a se aventurarem em uma situação de perigo iminente. Diante de suas suspeitas, eles começam a acreditar que o próprio professor pode ser o criminoso que assombra suas vidas, o que adiciona uma camada extra de suspense à narrativa. As tensões entre Nathalie e sua amiga Brenda se intensificam, especialmente quando Brenda propõe que Nathalie participe de uma festa para desestressar. Esse convite, que parece inofensivo, revela a complexidade da amizade em tempos difíceis, mostrando como a busca por alívio pode, ao mesmo tempo, esconder perigos ocultos. O professor Wessler, o único sobrevivente anterior, emerge como uma figura central na narrativa. Sua história complexa e repleta de traumas levanta questões sobre como a universidade lida com seu passado sombrio, além de instigar suspeitas sobre sua verdadeira natureza e o papel que desempenha nos eventos que se desenrolam. Nathalie se encontra cada vez mais imersa em um clima de crescente tensão e medo, exacerbados por eventos misteriosos que a cercam. Esse ambiente hostil a leva a questionar se os fantasmas do passado estão prestes a ressurgir, provocando uma reflexão profunda sobre a conexão entre a história e o presente. A ligação com a lenda urbana do Homem da Lousa confere uma nova camada de mistério e terror à trama. Os personagens, em uma corrida contra o tempo, tentam desvendar a verdade enquanto lutam para sobreviver, enfrentando não apenas o desconhecido, mas também os próprios demônios que habitam suas mentes. Nathalie, preocupada, tenta alertar seus colegas sobre os perigos que a cercam, mas suas advertências são prontamente ignoradas. Essa resposta negligente destaca a luta constante entre a percepção do perigo e a realidade que as pessoas muitas vezes se recusam a ver, criando um hiato entre o que é sentido e o que é aceito. A descoberta do corpo do professor Vetter transforma o clima na universidade, mergulhando os personagens em um estado de medo e desconfiança mútua. Com a suspeita se espalhando como um incêndio, eles começam a olhar uns para os outros com desconfiança, alimentando uma paranoia crescente, que transforma a amizade em suspeita. Brenda, consumida pelo desejo de vingança,
revela que o acidente que a traumatizou foi causado por Natalie e sua amiga. Essa revelação dá início a uma série de eventos trágicos, lançando os personagens em espiral descendente de consequências inesperadas que testam os limites da amizade e do perdão. A tensão atinge seu ponto culminante quando Natalie é capturada por Brenda, que planeja um ato macabro, utilizando os mitos urbanos como parte de sua vingança brutal. Essa situação angustiante intensifica a luta pela sobrevivência, enquanto as linhas entre certo e errado se tornam cada vez mais turvas. A salvação de Natalie acontece quando a polícia aparece a tempo para intervir. Mas a situação se complica ainda mais com o confronto intenso entre Brenda e os agentes. Esse clímax dramático revela não apenas a fragilidade da vida, mas também as profundas cicatrizes que a vingança e o trauma podem deixar em todos os envolvidos.